A benignidade representa a boa intenção e demonstra que devemos ser complacentes, afetuosos, indulgentes e fazer pelos outros o que desejaríamos que os outros fizessem por nós. A filosofia e a bondade são inseparáveis, não tanto porque a filosofia torna o homem bom, senão porque a bondade o torna sábio. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Nietzsche. O menino sonha, o jovem deseja e o homem pensa. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, um programa excelente, e eu tenho o prazer de dizer que é excelente, porque é sobre um tema também excelente: Revolução Constitucionalista de 1932. E para falar deste assunto histórico, convidamos o excelente também doutor Sidney Lobo Pedroso. Ele é advogado, jornalista, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, diretor de comunicação, idealizador e coordenador geral do júri simulado do caso MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que já está na 5ª edição. E todos os anos é realizado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também coordenador da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, 2016-2018, e presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB Santana, também 2016-2018. Seja bem-vindo, doutor Sidney. Grande alegria estar aqui com o senhor, desembargador Laércio Lauretti. A gente sempre acompanha o senhor e eu fico muito feliz do senhor ter aberto não só esse espaço para os nossos telespectadores, mas também aberto o seu coração. Quero dizer que eu fui muito bem recebido aqui, quero dizer que me senti em casa aqui com a Patrícia, a Evaíra, a Elaine, e vamos ver aquilo que a gente pode contribuir para falar desse importante assunto que é a Revolução Constitucionalista de 32. Obrigado, desembargador. Então eu abri bem o programa dizendo que é excelente e importante também. Com certeza. Porque eu não quero dizer a você, doutor, posso chamar de você? Você é tão jovem. Não, pelo amor de Deus. Você não tem cabelos brancos ainda, rapaz. É verdade. Eu estou igual o Roberto, se seus cabelos brancos, bonito. Roberto Carlos, né? Roberto Carlos. Esse é maravilhoso. É mesmo. Também maravilhoso. É. Mas então, eu queria dizer a você o seguinte, que esse é um assunto que o brasileiro não dá tanta importância. Verdade. Muito mais pela falta de conhecimento e muito mais pela falta da própria mídia, como estávamos conversando aqui antes de iniciar esse excelente programa, de divulgar isso. Nós tivemos aqui uma revolução aqui no Brasil em 1932. Poucas pessoas sabem. Nós tivemos entre mortos e feridos quase 30 mil. É uma revolução civil, né? Quase 4 mil, desculpa. E nós tivemos entre mortos aqui de São Paulo 800. E o importante é que todos, desembargador, saibam dessa importante história que o senhor está abrindo esse espaço para nós nesse excelente programa. E a gente vai tentar falar um pouquinho para levar informações para que a gente plante neste dia, através do seu programa, no coração dos seus telespectadores, um pouquinho da história de São Paulo, do Brasil. E um pouquinho também de patriotismo, né? Verdade, porque nós precisamos. Claro. Posso lhe dizer uma coisa? Nós estamos em 2019. Eu gostaria muito de, em 1932, estar com 18 anos. Olha que porque maravilha. Certamente eu ingressaria nas fileiras, colocaria a farda caque e iria doar a minha vida, se necessário fosse, pela causa, pela Revolução de 32, porque hoje em dia, que estamos passando absurdos desmanzelo mesmo, Sim. Na nossa pátria, e o povo está inerte, não faz nada.
por muito menos, ou seja, por conta de uma revolução, aconteceu uma revolução, perdoa, por conta de uma Constituição que foi prometida e não foi nos dada, o povo se levantou e brigou, deu sua vida. Então, se a todos que nos assistem, se a gente conseguir colocar essa sementinha no coração de vocês, eu tenho certeza que vocês vão compartilhar essa informação, vou levar a todos os seus amigos, principalmente as crianças, que devem conhecer a história do seu país e fazer dela a sua meta. Eu tenho uma frase, desembargador, que eu digo o seguinte: aquele que não valoriza o seu passado, seu presente e futuro não tem valor. Eu vou repetir. Quem não valoriza o seu passado, seu presente e futuro não tem valor. Nós estamos falando de valores cívicos, morais, constitucionais, estamos fazendo valores de família, né? E colocando a dignidade em primeiro plano. Eu tenho certeza que o senhor, que ocupou aí uma importante função no judiciário brasileiro, paulista... Com muita honra. O senhor deve ter, e quando assiste e vê essas coisas que, hoje em dia, 85% das notícias nos telejornais, nos jornais, seja na mídia escrita, impressa, na mídia social, todos esses escândalos, o senhor, por ter feito o direito e levar a justiça a quem precisava, eu tenho certeza que o senhor deve ter se entristecido muito, e se entristece quando vê esse desmazelo, vamos falar assim. Sim, eu prezo muito aquilo que eu fiz no Poder Judiciário, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tanto é que eu me recusei a retornar à advocacia, à nobre classe dos advogados. Eu me recusei, porque se eu fizesse isto, eu estaria desconstruindo tudo aquilo que eu edifiquei no Poder Judiciário. Por conta disso, o senhor tem o meu respeito. Pode saber Muito disso. obrigado, porque eu teria que forçosamente receber um contrato de um cliente que possivelmente eu teria que conversar com um juiz de primeiro grau e pedir coisas que eu sempre recriminei. Olha só, isso daí é dignidade, né? Mas caráter. Eu me recusei a retornar à advocacia, porque a minha seria uma advocacia criminal. Sim. Então eu disse, como é que eu vou pedir a um juiz de primeiro grau que solte alguém que eu sempre, uma atitude que eu sempre condenei, quer dizer, fazendo um parâmetro, não é? Sim. Então e eu estou muito orgulhoso dessa minha decisão, viu, doutor Sidney? Eu fico feliz em conhecê-la. Eu tenho coragem de chegar aqui perante as câmeras e divulgar à sociedade brasileira. E eu não me envergonho disto, não. Eu tenho muito orgulho daquilo que eu fiz. Parabéns, isso é uma alegria. Eu tenho certeza que não só a sua família se sente honrada pela sua decisão, mas também o jurisdicionado, porque sim. A gente está vendo aí, né, uma série de desmandos. Sim. É um absurdo tudo que está sendo e está acontecendo. Eu tenho muitos amigos, juízes, desembargadores, professores. Sim, professores de universidade. De universidades. Eu quero citar aqui o professor James Ciano, desembargador. Mas um grande mestre. Grande colega. E o outro também que eu era apaixonado com as aulas dos dois. O Roberto Solimene, sim, que tem uma peculiaridade, se eu permite? Por favor. Ele deu aula de direito civil para nós, contratos, essas coisas. E todas as vezes na aula, olha como é que são as coisas, e a gente às vezes queima a língua. Quando ele dava aula para nós, ele sempre falava, quando falava de algum assunto do Código Penal, ele falava, essa ciência é menor, mas ele não falava de forma pejorativa. Ele falava de forma alegre, descontraída e tal. E eu meio que fui na dele. Ele acabou, quando foi nomeado para desembargador, foi para uma câmara criminal. Criminal. Aí eu falei assim, professor, e aí? Novos desafios, se encara. Lógico. Olha só que interessante. Claro, então, são pessoas que a gente carrega no coração e sabe que faz o que precisa ser feito, porque eu sempre digo, a personalidade você pode formar, mas caráter e índole você traz da sua família e de berço e pela sua própria natureza. Claro. Eu tenho certeza que fazer justiça
deve ter sido uma coisa que deu muito prazer ao senhor ao Deu longo da muito sua vida. prazer e muito trabalhoso, porque é um desafio. Sempre, todos os dias eu tinha um desafio de julgar alguém. E é muito difícil, muito difícil. Você sabe que até nessa onda do professor Roberto Solimene, eu confesso que na faculdade tive excelentes professores de direito penal, Denis Pigode, procurador da União, vários professores, Leonardo Pantaleão, grande mestre e tal. E eu não gostava muito de direito penal porque é muitas teorias e tal, mas olha como que Deus faz. Quando eu fui atuar, o primeiro trabalho que eu peguei foi um homicídio tentado, e foi o que trouxe o alimento na minha mesa, porque quando você pega a sua OAB, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha história de vida. Sim. Quando você pega a sua OAB, você quer trabalhar. Claro. E aí apareceu esse trabalho. E eu agradeço a Deus porque em quase 10 meses eu consegui a absolvição sumária do meu cliente e amei e amo atuar no direito penal, como eles dizem, atuar no crime. A absolvição sumária é um grande resultado. Verdade. Excelente resultado. Eu podia pedir em pronúncia, mas eu achei que não queria deixar o meu cliente à mercê dos próximos 5 anos. Porque você tem a absolvição sumária, a pronúncia e a impronúncia. Não é? Se tem a impronúncia, o senhor sabe, 5 anos, se o Ministério Público achar um pelinho em ovo, vai lá e traz meu cliente de novo. Eu falei assim, chamei, falei para ele, ele falou, não, vamos na absolvição sumária. Eu falei, boa escolha, porque era o que eu te oriento. Então, eu amo fazer direito penal. Muito bem, parabéns, parabéns. E eu vou lhe dizer mais ainda, é uma grande honra tê-lo aqui hoje, viu, Obrigado. doutor Sidney, porque o senhor vai falar sobre um assunto muito importante, não é, para a sociedade brasileira. Porque, complementando aquilo que o senhor acabou de falar a respeito da hegemonia cultural oblíqua, eu sempre coloco desse jeito porque ela tem como fundamento Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um grande doutrinador, um homem inteligentíssimo, só que, na minha visão, ele se localizou para o pior lado que existe na nossa sociedade, é o da esquerda. Ai, não. É o lado da esquerda. Mas ele foi um gênio, o Antônio Gramsci, não tenha dúvida nenhuma. Mas essa noção gramscista que os comunistas, perdão com a palavra, porque quando a gente fala em comunista, a gente, às vezes, são pessoas que não gostam desse termo. Então nós temos que falar de esquerda para dizer claramente que a esquerda nada mais é que a atuação comunista de alguém. Ou seja, eles querem desconstruir a pátria, da minha visão. E família. E a família também, a pátria concomitantemente com a família. É óbvio. Então, quer dizer que esta é uma parte que eu queria só ressaltar, porque o senhor tocou nela, eu achei prudente dizer a minha posição. A minha posição é contrária à teoria do gramscista. Essa aqui, naturalmente, ela é divulgada pela esquerda e entre nós aqui, pelos comunistas. Doutor Laércio, me permite? Pois não. Eu acompanho o relator. Que bom, isso é muito bom. Mas eu quero, nós estamos aqui para conversar a respeito da Revolução de 32. Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 1932 ou Guerra Paulista. Foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte.
O golpe de Estado decorrente da Revolução de 1930 derrubou o então presidente da República, Washington Luiz, e impediu a posse de seu sucessor eleito nas eleições de março de 1930, Júlio Prestes. Depôs a maioria dos presidentes estaduais, naquela época chamavam-se estaduais os governadores. Fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. E, por fim, cassou a Constituição de 1891, até então vigente. Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições presidenciais de 1930 e um dos líderes do movimento revolucionário de 1930, assumiu a presidência do governo provisório nacional em novembro de 1930, com amplos poderes, colocando fim ao período denominado República Velha. Porém, sob a promessa de convocação de novas eleições e a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a promulgação de uma nova Constituição. Nos anos subsequentes, essa expectativa deu lugar a um sentimento de frustração, dada a indefinição quanto ao cumprimento dessas promessas, acumulada ao ressentimento contra o governo provisório, principalmente no estado de São Paulo. Esse sentimento era motivado pelo fato de Getúlio Vargas governar de forma discricionária, por meio de decretos, sem respaldo de uma Constituição e de um poder legislativo. Essa situação fez também diminuir a autonomia que os estados brasileiros gozavam durante a vigência da Constituição de 1891. Pois os interventores indicados por Vargas, em sua maioria tenentes, não correspondiam aos interesses dos grupos políticos locais e frequentemente entravam em atritos. Foi a primeira grande revolta contra o governo de Getúlio Vargas. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso debate, porque ele é importantíssimo. E eu queria complementar que Assim, a partir de então, foi estabelecido o regime ditatorial conhecido como Estado Novo, que perdurou até 1945, ano em que Vargas foi deposto por um grupo militar composto por generais antigos seus aliados. A palavra é sua. Obrigado. Olha, é uma grande alegria abordar, trabalhar e falar sobre esse tema. Eu digo isso porque nós temos 3 datas, Dr. Laércio, muito importantes referidos à nossa querida Revolução Constitucionalista. 23 de maio, 9 de julho e 2 de outubro. Não são aquelas avenidas? A propósito disso... Conta essa história que você me contou. A propósito disso, desembargador, é uma coisa muito interessante. Eu já fiz o júri em 2 faculdades. Em uma delas, não tem necessidade aqui de externar o nome. Não, claro. Numa sala de aula do 9º semestre, eu fiz uma pergunta. Olha, nós vamos fazer o júri simulado, do caso MMDC 32, e eu gostaria de saber se alguém pode me dizer o que sabe ou conhece sobre 23 de maio e 9 de julho. Levantou-se um estudante, até não jovem, mas bem velhinho, já devia ter uns 38, 40 anos. Ele disse, são 2 avenidas que tem aqui em São Paulo. Eu falei, é verdade. E aí eu dei uma aula para ele, primeiro de trânsito. Falei, olha, a 9 de julho sai da Praça da Bandeira. À direita é a 9 de julho, à esquerda temos a 23 de maio. E ao final dessas 2 avenidas, diga-se de passagem que tem o V de Vitória, nós temos o Obelisco de Ibirapuera. Mas 23 de maio foi... quando morreu Martins Miragaia Drauzio Camargo. Antes de falar do 23 de maio, eu quero dizer a todos que nos assistem, para que vocês conheçam um pouquinho da história, por conta de todos esses burburinhos que o senhor já mencionou, no dia 22 de maio saiu uma passeata lá da Praça da Sé e ela acabou correndo São Paulo. A população tomou de assalto, ou seja, roubaram mesmo, furtaram 2 lojas, 2 casas de armas, e lá tinham Winchester, 38, 32, 22. A população de São Paulo, enfurecida, tomaram de assalto essas 2 casas de armas
e partiram Sim. para o edifício Martinelli, depois no 2 de outubro. E o que acabou acontecendo? No dia 22 de maio, ela acabou se dispersando. Marcaram-se, então, um novo ajuntamento no dia 23, lá nos arcos do Largo São Francisco, e partiu-se de lá e chegou-se até a Praça da República, no edifício Pabreu, e todos estavam armados, diga-se de passagem. E eles tentaram tomar de assalto aquele prédio para fazer uma coisa chamada empastelamento. Empastelamento. O que é o empastelamento, para vocês entenderem? Não é aquele pastel lá do chinês, japonês, não é nada disso. Empastelamento é a mesma coisa, Dr. Laércio, que fazem hoje os black blocs. Só que os empastelamentos, eles tinham endereço certo. Eram locais de jornais, partidos políticos, aonde eles entravam, quebravam os maquinários, botavam fogo no papel para poder, aquele órgão que formava e fazia opinião, ele não divulgar aquilo que confrontava os interesses do que acabou sendo conhecido pela Revolução de 32. Então, lá chegando, tinha o PPP, Partido Popular Paulista. Esse nome foi dado por conta de ter um nome mais leve, porque o partido que apoiava Getúlio Vargas, que é o PPP, ele era conhecido como a Legião Revolucionária. A Legião Revolucionária, que era praticamente de muitos militares, e naquela sede do edifício Pabreu, é um edifício não muito alto, tá lá até hoje. Sim, porque na época o edifício mais alto era o edifício Martinelli. É verdade. E nós tínhamos lá 26 famílias morando, tinha a redação do próprio PPP e também tinha o partido. Eles chegaram lá para tentar invadir, empastelar, só que encontraram resistência. E começou então a troca de tiros. Porque está escrito isso, vocês vão encontrar, vocês podem entrar, isso vocês hoje já encontram, o inquérito policial que não se transformou em ação penal, que apurou a morte de Martim Miragaia Drauzio de Camargo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Eles mandaram bala de lá de cima e a população mandou bala daqui de baixo, coquetel Molotov, atacava. Estabeleceu-se então o início de uma guerra civil. Uma guerra civil, literalmente, porque eles tentaram invadir e eram 11h30 da noite e ele jogando coquetel Molotov, mandando bala para cima, mandando bala de baixo. O que acabou acontecendo? Morreu Martins Miragaia Drauzio de Camargo, que, diga-se de passagem, desembargador, todo mundo fala que eram 4 estudantes lá do Largo São Francisco. Nenhum deles era estudantes. Nossa. Um era açougueiro, o outro era jovem. Como a história, a história não é a história que se conta às vezes não é verdadeira, e nós temos que ter um programa como esse, desculpe a modéstia, para informar a verdadeira história. Olha aí, hoje você fica sabendo que eles não eram alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Não, mas temos que lembrar que se deu esta conotação até para ter, eu vou usar uma terminologia bem própria, para faturar em cima disso. Né? Todo mundo quer faturar. Eu acho que nos grandes momentos e nos piores momentos, sempre tem alguém que se aproveita da situação e acabou se dizendo que eram estudantes e não eram estudantes, mas o que aconteceu foi o seguinte: quando da morte de Martim Miragaia Drauzio de Camargo, no dia seguinte, a população civil e da força pública, alguns, se reuniram e abriram aquele acrônimo que vocês já conhecem, MMDC. Veja, quando isso aconteceu, eles começaram a se reunir e começaram literalmente a conspirar contra o Estado ditatorial de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, e nós temos que lembrar disso para que vocês pesquisem, existem muitas matérias no YouTube que você pode assistir, né, para você tomar um pouco de conhecimento, mas o Getúlio Vargas prometeu uma Constituição e não entregou. O Getúlio Vargas, e o senhor já leu aqui, no início, o senhor fez para a gente uma pequena explanação, ele mandou aqui tenentes
Sim. destituindo os governadores democraticamente eleitos, colocou os seus tenentes e ele queria governar com mão de ferro. E ele não conseguiu. Então existe... Não, ele governava por decretos. Né? Doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um pequeno intervalo. Pois não. Muito bem. E depois então nós vamos continuar com essa conversa no segundo bloco, tá bom? Com certeza. Tudo bem? Obrigado. Você aguarde. Logo, logo retornaremos. Olá! Você gosta de comer massa italiana, ou seja, macarrão? Vou lhe dar uma dica. Faça como eu. Saboreie as massas genuínas produzidas com a matéria-prima italiana pela La Verità. São massas deliciosas. Fusilli, gnocchi, ravioli, penne, spaghetti, fettuccine, rondelli, lasanha e outras também de excelente qualidade. Você encontra a Rotisserie na Rua Martim Francisco, 430, no bairro de Santa Cecília. Para mais informações, acesse o site abaixo. Olá, hoje quero te fazer uma pergunta. Você estabelece limites para os desejos de consumo dos seus filhos? Sabemos que é muito difícil controlar toda a exposição deles à mídia. Então, converse com seus filhos e explique para eles que não poderão ter a maioria das coisas que desejam. Alguns pais se sentem muito mal por não poderem satisfazer os desejos de seus filhos. Passam pouco tempo com eles e, nesses momentos, ainda têm que negar os pedidos dos pequenos. Faça isso por eles, sim. Estabeleça limites e deixe a criança experimentar a sensação de frustração. São experiências muito importantes para que eles tenham um desenvolvimento psicológico saudável ao longo da vida. Hoje falei de um ponto importante. No próximo programa, continuarei nesta mesma linha de pensamento. Espero que tenham gostado e que acompanhem os intervalos. Obrigada e até o próximo programa. Estamos de volta. Hoje conversando com o excelente advogado, Dr. Sidney Lobo Pedroso, que é uma das referências na advocacia de São Paulo. Doutor, então, como nós falamos no primeiro bloco, e o senhor foi brilhante ao colocar a questão, o senhor tem mais alguma coisa a falar a respeito daquilo que já comentou? Eu acho que a gente pode ir falando ao longo do nosso bate-papo, né, mas o importante é que todos nós tenhamos o conhecimento de tudo que aconteceu em 32. Ótimo. A população, a partir do momento que souber ou tomar ciência e passar a entender que nós já tivemos uma guerra civil, Sim. que essa guerra civil foi em 1932, que sangue foi derramado e que por conta de muito menos que acontece hoje, houve essa revolução constitucionalista, eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai começar a encarar melhor tudo que nós estamos vivendo hoje. Muito bem, doutor Sidney. Aproveitando essa dica, entre aspas, né, eu pergunto, quando é que você passou a se interessar pelos assuntos relacionados à Revolução Constitucionalista de 1932? Quando eu ganhei um exemplar do inquérito policial, como eu disse, que não se transformou em ação penal, da apuração da morte de Martim Miragaia Drauzio Camargo. Note, é um inquérito que tem 187 páginas, ele foi arquivado por decurso de prazo, à época passaram-se 4 delegados, e temos que lembrar que nós estávamos sobre o governo de Getúlio Vargas, que mandava, então muito pouco se pôde fazer e aconteceu aquela famosa engavetada. Sim. Né? Eles guardaram esse inquérito, mas enquanto estava se apurando, como a população tentou entrar na sede de um partido político e lá tinha oficiais e soldados com fuzil, metralhadora, do governo federal, do Exército Brasileiro. Do Estado Novo. O que acontece?
Você não podia chamar eles para ser ouvidos. Você tinha que mandar um pedido para o Comando Geral do Exército, aqui em São Paulo, e eles tinham que autorizar. E todos os pedidos que os delegados que passaram por isso, por esse inquérito, mandavam lá para o comando, que ficava lá na praça... Eram rejeitados. Isso. O que acontecia? Não Eram tinha rejeitados. resposta. Lamentavelmente, ou seja, eles engavetaram. Depois, em 1956, um juiz pegou, mandou, que decorreu do prazo aí, arquivou por decurso de prazo. E hoje, né, depois que eu tomei conhecimento disso tudo, eu passei a me apaixonar pela história de 32. Eu já aproveito e pergunto a você, na sua opinião, quais são os principais valores e legado da Revolução de 1932, já que você se interessou e pesquisou? Olha, primeiro, todos nós precisamos saber que tudo o que aconteceu em 1932, já naquela época tinha o que nós chamamos de fake news. Hoje chamamos de fake news. Hoje chamamos de fake news. O governo central divulgou, porque nós tínhamos, como o senhor já falou, Mato Grosso, nós tínhamos o Rio Grande do Sul, que estava conosco, ele começou a divulgar que era um movimento separatista, e nunca foi. Nunca foi um movimento separatista. Ele começou a divulgar isso, e depois o resto do Brasil que estava conosco, Minas Gerais, passaram então a ficar do lado do governo central. Existe um ponto e um aspecto muito interessante. São Paulo tinha um mini exército. Nós tínhamos aviões de guerra, tanques de guerra, nós tínhamos muitos, mas muitos armamentos de guerra, e o senhor Getúlio, de olho em São Paulo, foi lá e tirou tudo isso da gente, mas mesmo assim tombou-se nessa guerra entre 9 de julho e 2 de outubro, quando houve a cessação das hostilidades. Houve aí uma morte de em torno de 800 pessoas. O importante é que quem nos assiste entenda que o mais importante, nós perdemos na bala, com certeza, nós perdemos na bala, mas ganhamos no intelecto, ganhamos na caneta, porque isso não é dito por mim. Essa conquista, foi a principal conquista? Eu acredito que sim, porque como diz o nosso grande jurista, poeta, advogado, jurisconsulte, Dr. Ives Gandras. Ele diz que a Constituição de 34 é uma das mais democráticas. Quer ver? A mulher passou a votar. Antigamente você chegava, queria passar de uma rua para outra, o polícia ia falar que você não passa. Nós temos hoje o direito de ir e vir, que está na nossa Constituição Cidadã, tá certo? E nós conseguimos implantar uma Constituição com o sangue do povo de São Paulo, com o sangue dos paulistas, e nós conseguimos fazer com que Getúlio, que prometeu e não entregou, em 34 entregasse uma das mais importantes e democráticas constituições que o nosso país já teve, doutor. E o doutor Sidney, ele traz aqui a baila, a figura desse excelente advogado, meu grande amigo, que eu faço uma menção honrosa nesse momento, Ives Gandra Martins. É um homem culto, um homem interessado na pátria, um profundo conhecedor da história do Brasil. Então, essa menção que você fez, ela é bastante boa nesse sentido. E outra coisa, quem não conhece este grande jurista Ives Gandra Martins? Nosso mestre, hein? Nosso mestre. Meu mestre também. Eu aprendo muito com ele. Portanto, beijo meu querido coração. amigo Ives, eu desejo a você, dou a você o meu fraternal abraço. Muito obrigado por tudo. Ele, em 2 edições do Júri, que daqui a pouco a gente vai falar, ele fez uma palestra falando da Revolução de 32 e das conquistas constitucionais que a Revolução nos proporcionou. Ele é um exemplo de um brasileiro bastante interessado na pátria, nesta pátria maravilhosa que chama-se Brasil. Muito bem. E me diga uma coisa, a Revolução de 32 é importante até hoje? Com certeza. Além de ser muito importante, eu buscando, tomando conhecimento dessa história, disso tudo, e eu confesso que não tinha. Deixa eu contar para o senhor em 1 minuto e meio a minha história de vida. Hoje eu tenho 61 anos,
parei de estudar aos 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, na antiga primeira série Janisel, 5º ano primário. Eu tinha naquela época uma coisa chamada TDAH, transtorno da hiperatividade. Me chamavam de capetinha dentro da sala de aula, eu não conseguia ficar parado, nem era irrequieto. E fui cursar a faculdade da vida. Na faculdade da vida, o diploma e atestado de óbito. Casei com uma mulher maravilhosa, a doutora Mara Lobo, que aos meus 47 anos me incentivou de fazer o ENSEJA, que é aquele ensino estadual para a gente concluir o ensino fundamental e médio. Fiz isso. E aí aquela chama que estava quase apagando reacendeu. Eu prestei o vestibular numa grande faculdade, passei. Meu filho, que estava nessa faculdade, passou para a faculdade Damásio. E olha que interessante, eu comecei a fazer a faculdade de Direito, Excelência, com 50 anos, me formei com 55. Parabéns. E com 56 tirei a minha ordem. E eu não me canso de dizer que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então eu cursei a faculdade da vida, e na faculdade da vida o diploma e atestado de óbito, ninguém quer se formar tão cedo, e hoje eu posso dizer que tenho uma profissão, sou advogado, além de ser jornalista a minha vida toda. Eu disse isso tudo por quê? Porque a gente tem que ter alguma coisa que nos emociona, que nos motiva. E tudo isso me trouxe quando conheci o inquérito policial, e dentro da minha área, conhecendo e por ter trabalhado 15 anos no meio artístico, o que eu fiz? Eu juntei a minha experiência no meio artístico com a minha experiência jurídica e fiz o júri simulado do caso MMDC, o primeiro. E eu fiz com acadêmicos de direito, e tinha uma professora chamada Maria Isabel do Prado, tem ainda, ela é maravilhosa, Maria Isabel do Prado, professora da Damásio de Jesus, com os acadêmicos de direito. E convidei o nosso querido Paulo Dimas e Belis Mascaretti. Grande amigo. Grande amigo, uma pessoa maravilhosa. Olha, não tenho o que falar desse homem. E aí o que aconteceu? Ele se interessou, e eu olhando tudo o que estava acontecendo e a atenção dele, me ocorreu uma ideia. Eu falei, nossa, eu vou convidá-lo para presidir o próximo júri. Convidei, ele aceitou, e aí nós colocamos... Ele era presidente nessa época, Era, né? Presidente lá do TJ. Aí nós colocamos o doutor Paulo Dimas e Belis Mascaretti para atuar como presidente do júri. Nós colocamos desembargador, 1.200 pessoas dentro do tribunal do júri. Lá no Salão dos Passos Perdidos tinha 1.000, lá dentro tinha 200 e pouco. O que aconteceu? Ele presidiu o júri, o meu querido mestre, Fernando Capês, atuou como membro do Ministério Público. Também, meu grande amigo. Luiz Flávio Borges Durso atuou como advogado de defesa, Elizabeth Sato como delegada que presidiu o inquérito, Guido Palomba atuou como médico de perícia forense, o nosso querido coronel Camilo atuou como general Miguel Costa, e o Percival de Souza atuou como testemunha. Sebastião, uma das pessoas que tomaram um tiro. E olha... Nós já estamos indo para a 5ª edição, depois Roberto Delmanto contribuiu, o próprio Francisco Sembranelli, e este ano a Patrícia Vanzolini e a Elizabeth... Patrícia Vanzolini, me faltou o nome dela. A nossa querida Maria Cristina Zuc, que presidiu o júri, eu fiz uma homenagem... Minha colega. Ela presidiu, e Eliana Passarelli foi a promotora, juntamente com várias personalidades. O que eu fiz? Todos com roupa de época. O nosso júri ele é tão bonito que eu criei uma cerejinha do bolo, porque todos com roupa de época. A Polícia Militar, que é uma parceira, uma amiga, manda lá na frente do Tribunal de Justiça viaturas de época que ficam expostas, manda a Escola Superior de Soldado, a Escola Superior de Sargento, que encena o que aconteceu no dia 23 de maio, todo mundo com roupa de época, depois entra e nós então terminamos com o júri simulado. Por que, desembargador Laércio? Para que a gente atraia para o assunto Revolução de 32 as pessoas para tomar um conhecimento de forma diferenciada. Então, eu tenho muita alegria e felicidade de, como produtor, que fui do meio artístico, como jornalista e também como advogado, de ter feito este júri simulado para atrair exatamente aquilo que nós conversamos antes de começar o programa, para esse assunto tão importante que não pode ser esquecido. Conhecimento.
Conhecimento é que nos faz evoluir. Importante. Verdade. Não é? Verdade. E eu estou muito feliz hoje, viu, doutor Sidney, pelo seguinte, porque o senhor veio aqui no programa Direito e Justiça em Foco para divulgar tudo isso. Porque a mídia forte, lamentavelmente, eu tenho esta facilidade de dizer isto, ela não divulga esta preciosidade que nós estamos assistindo hoje aqui no programa Direito e Justiça em Foco, ou seja, a Revolução de 1932, a Guerra Civil de 1932. Então eu tenho que agradecer ao senhor que veio aqui no programa Direito e Justiça em Foco e protagoniza esse espetáculo maravilhoso, porque eu vou pedir à minha produção para que ela faça os inserts a respeito daquilo que o senhor falou. O senhor me permite falar de um assunto? Eu permito. Eu queria saber se o senhor gostou de ser homenageado e condecorado com a medalha Governador Pedro de Toledo, agora no próximo dia 3 passado, às 15 horas, lá no Obelisco do Ibirapuera. Eu fiquei honrado. A honra ela é muito dinâmica nesse sentido. Porque quando oferecem alguma coisa para você, como é esta, como me ofereceram essa medalha, é sinal de que você, pelo menos, produziu ou tentou produzir alguma coisa em benefício da pátria. E como eu sou patriota, viu, doutor? Muito patriota, eu fiquei lisonjeado e agradeço muito a sua nobre intenção de me prestar essa homenagem. Com certeza, não foi só minha, foi do nosso atual presidente da Sociedade de Veteranos de 32, que é o Dr. Carlos Romagnoli, no qual eu mando um forte e um grande abraço. E tem também a minha assinatura embaixo. E o nosso vice-presidente, Dr. Luiz Fernando Marcondes, diga-se de passagem, os dois têm parentes que lutaram e saíram sequelados dessa luta, desta guerra. E quero dizer um pouquinho, rapidamente, 1 minuto e meio, 2 minutos. A Sociedade de Veteranos de 32, que esteve durante muito tempo nas mãos do Coronel Mário Fonseca Ventura, que hoje, com certeza, está descansando por conta de um longo trabalho que ele desenvolveu, a atual diretoria, no qual também eu faço parte, sou o diretor, sim, o Dr. Carlos Romagnoli e o Dr. Luiz Fernando, ele tem uma grande intenção de resgatar os antigos associados, levar novos associados e trazer também uma grande massificação à população para saber essa história. Eu tenho um projeto que eu quero só falar, que é o projeto das crianças para conhecer a história de 32. A gente vai fazer uma parceria com certeza com o nosso querido mestre Maurício de Souza, porque nós temos o Aldo Chiorato, que foi um escoteiro que morreu de uma bomba jogada pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas, e a gente quer que seja criada uma historinha que envolva Mônica, Cascão, Cebolinha, Aldo Chiorato, com uma revistinha, com um filme, a gente levar a história de 32 para as escolas, para que a gente traga os civismos para essas crianças. Vamos condecorá-la com a medalha, com certificado, dar a eles uma carteirinha de associado mirim, que não vai pagar nada, e eles vão poder desfilar no 9 de julho e no 7 de setembro. Olha que maravilha. O que nós precisamos é trazer as crianças e valorizar toda essa história bonita que a gente tem, que está aqui, a Sociedade de Veteranos de 32, fica aqui meu abraço a toda a diretoria, doutora Janaína, o professor Rodrigo Gutenberg, que eu quero dizer, professor Rodrigo, o nosso júri, ele tem um coordenador científico histórico, que para todos os participantes ele fala do que aconteceu em 32. Então não é uma coisa que você vai lá só para assistir. Aqueles que participam e sentam no conselho de sentença, as pessoas que são testemunhas, elas tomam conhecimento através do professor Rodrigo, que é um historiador, um professor historiador. Ele leva todo esse assunto e a gente vai trazendo para a população de São Paulo um pouquinho dessa rica história, sim, da Revolução de 32. E é um duplo interesse, porque você tem o Tribunal do Júri, quer dizer, o mecanismo do Tribunal do Júri e também a história. Isso é muito meritório, viu, doutor? Eu cumprimento efusivamente, publicamente, obrigado, por aquilo que o senhor fez. Porque o senhor divulgou, no júri simulado, o senhor divulgou o MMDC, que é conhecido. E as pessoas não sabem exatamente o que aconteceu com o MMDC. Ou seja,
Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Verdade, Não é? olha... São os heróis. Nossos heróis, Nossos viu? heróis, exatamente. Posso dizer uma coisa para os seus telespectadores? Pode, à vontade. Saibam, vocês que nos assistem, que São Paulo é um único estado que não tem em uma avenida, não tem uma praça, uma rua, uma viela, o nome de Getúlio Vargas. Um dia desses tentaram dar aí o nome de Passarela Getúlio Vargas, mas alguém com muita sabedoria foi lá. Passarela Fundação Getúlio Vargas. Olha Ou aí. seja, nós temos brio. Sim, Este sim. homem atrapalhou e demais, e nós perdemos sangue dos nossos amigos paulistas, do nosso povo paulista, e isso precisa valorizar. E eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, que quando a mídia forte, essa mídia forte que você está acostumado a assistir, ela se refere aos militares, ela não é especificamente aos militares, ela quer se referir ao Estado Novo, na minha visão é isto. Ela quer colocar as barbáries ocorridas no Estado Novo de Getúlio Vargas. Essa é a impressão que eu tenho. E é isso mesmo, você sabe é? que a gente precisa trazer isso à tona, a público, deixar claro para todo mundo, e quando eles começarem a se interessar por esse rico assunto, eu tenho certeza que as coisas atualmente vão mudar e muito. Muito bem, eu quero saber o seguinte rapidamente, vai haver novo júri do MMDC? Sim, no próximo ano, no mês de julho, em 2020, com certeza, eu quero dizer que o senhor será nosso convidado. Muito obrigado. E faço questão de entregar a Vossa Excelência a Medalha São Paulo. A Medalha São Paulo é uma das medalhas mais importantes da Sociedade de Veteranos 32. Ela não tem um decreto, mas ela foi criada por um escultor italiano e um outro paulista para galardoar pessoas físicas e jurídicas e vender para a causa, angariar dinheiro para a causa. Sim. Só sabe uma coisa que eu queria dizer sobre tudo isso? E o senhor vai ganhar a Medalha São Paulo. Que bom. Pode Ótimo. ter certeza. A medalha, pelo seu trabalho, pelo muito que o senhor fez pela justiça e pelo direito, eu acho que ainda é pouco. Mas eu queria dizer uma coisinha muito interessante. Vocês estão vendo essa aliança aqui? Lá em 1932, as mulheres tiravam os seus brincos, as suas alianças, os seus colares, as suas pulseiras e doavam ouro por São Paulo para que fosse arrecadado fundos para que pudesse custear a causa. Hoje em dia, as pessoas não querem dar nada para ninguém. Muito menos para quando se trata de valores, primeiro, democráticos e cívicos. Sim. Então eu diria para o senhor, Excelência, que o papel da Sociedade Veteranos 32, hoje na atualidade, através da nova diretoria, a verdade é que nós pegamos a Sociedade Veteranos 32 um pouquinho descompassada, tivemos lá um grande... E fizeram um ajuste. Estamos fazendo um ajuste, fizemos uma auditoria lá e tal, a coisa está difícil, mas nós estamos, frente à Sociedade de Veteranos 32, através do seu atual presidente, Carlos Romagnoli, do vice, sua diretoria, nós estamos tentando levar esses valores cívicos, morais, não só para toda a população, formadores de opinião, mas para as crianças, para todo mundo. Sabe por quê? Quem conhece o seu passado não permite jamais que erros aconteçam no presente e no futuro. Muito bem. Muito bem, eu fiquei encantado com essa sua colocação, porque inclusive diz respeito à minha pessoa, que eu vou receber essa medalha, a Medalha São Paulo. Com certeza. Isso vai ser muito bom para mim. Será bastante honrada, com toda certeza, durante a minha existência. Viu? Muito bem, eu estou encerrando o programa, doutor Sidney, lamentavelmente. Rapidinho, né? Passa rapidinho. Meu As coisas boas passam rápido. É verdade, é. Muito bem, eu queria então oferecer ao senhor uma pequena lembrança do programa, que é uma tradução do livro Crime Complexo, da obra do Crime Complexo de Silvio Ranieri, italiano. Sim. E é o que eu tenho aqui para poder entregar ao senhor, para que o senhor se lembre da gente. Eu sei que por outras coisas o senhor vai se lembrar. Com certeza. Mas esse livro aqui é um presente que a gente oferece. Muito o senhor obrigado. já está autografado. Muito Tá bom? obrigado, eu agradeço muito e quero dizer para o senhor que eu,
operador do direito, meu filho de 30 anos, Dr. Sidney Lobo Pedroso Júnior, que ama o direito penal, e minha esposa, faremos bom uso do conteúdo deste livro excepcional, com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Suas considerações finais. As minhas considerações finais, primeiro, a minha gratidão ao senhor, a todos os seus telespectadores que dedicaram um pouquinho do seu tempo para ouvir um pouquinho da Revolução Constitucionalista de 32. O assunto não se esgota aqui, diga-se de passagem, falamos muito pouco daquilo que era necessário e devíamos, mas eu quero agradecer ao senhor, a rede que transmitiu, Rede Cospe de televisão. A Patrícia, o Evaíra, a Elaine, muito obrigado, vocês me alegraram. Quero agradecer um amigo, nosso amigo Manteiga, que também recebeu com o senhor a medalha. Tive a honra de indicar esse grande amigo também para ganhar a medalha Pedro de Toledo. Doutor Marcos Rogério Manteiga. Ele é uma pessoa querida, viu? Ele é uma pessoa querida. Queridíssima. Meus cumprimentos, doutor. Eu só estou aqui por causa dele. Muito obrigado, amigo. Um beijo no teu coração. Diga-se de passagem, ele é motociclista. Nós estávamos falando um pouquinho disso aqui, e ele também tem um Fuscão lá bonito, se eu não me engano, 62. Que bom. É um grande amigo. Então, muito obrigado. Manteiga, um beijo no teu coração, obrigado por estar aqui. Quero terminar aqui mandando um beijo a todos os operadores de direito que nos acompanharam, nos assistiram. Se o senhor me permitir, quero só deixar a minha página do Facebook. Pois não, eu faço muitas publicações. Aqui no rodapé da imagem. Sidney Lobo Pedroso. O D é mudo e I no final. Sidney Lobo Pedroso, Instagram, a mesma coisa, Facebook. A gente publica muita coisa, faz muitas lives, e eu tenho certeza que a gente, com esse programa, com a sua simpatia, eu não conhecia pessoalmente, muito obrigado. Eu sou agora seu fã e o boi no lame, tá? A recíproca é verdadeira. Queria tomar a liberdade para finalizar, como eu estava dizendo, mandar um abraço para minha esposa, para os meus filhos. Quero mandar também um abraço a toda a diretoria, a doutora Janaína, doutor Tarcísio, que é vereador e secretário de Agricultura lá de Olímpia, o professor Rodrigo Gutenberg, o doutor Luiz Fernando, que é vice-presidente, e o nosso presidente atual, que é o doutor Carlos Romagnoli. Obrigado pela confiança, obrigado por me dar direito de fazer um pouquinho do que eu mais amo no dia de hoje, que é divulgar os valores cívicos da Revolução Constitucionalista de 1932. Hashtag gratidão para o senhor. Olha, eu agradeço muito o senhor ter vindo aqui e com esse propósito de informar este conhecimento importante e a história do Brasil, porque a Revolução de 32 faz parte da história do Brasil e de São Paulo. Quer dizer, nós nos orgulhamos de sermos paulistas, não é? e temos uma noção daquilo que, afinal de contas, nos eleva no coração, ou seja, São Paulo. São Paulo está sendo representada hoje nesse sentido, e nós temos um orgulho imenso em ter tido aqui o doutor Sidney Lobo Pedroso, porque nos deu esta vantagem. E nós, do Direito e Justiça em Foco, estamos em vantagem. Hoje, o conhecimento que estamos levando para você sobre a Revolução de 32. Deixa eu falar para o senhor, perdoa. Eu esqueci de mandar um abraço para um grande amigo, José Gentaglia, o senhor vai conhecer. Gentaglia. Ele declama todos os poemas de Paulo Bonfim. Gentaglia, um beijo no teu coração. Eu queria um dia que o senhor conhecesse. Recentemente. Justamente. E só para encerrar, eu estava esquecendo. Dr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, um homem que jamais eu vou esquecer e deixar de ser grato. Ele, ao término do júri simulado, que foi no dia 7/7/2017, depois de 6 horas sem ter levantado da presidência dos trabalhos, ele levantou com a voz embargada, ele chorou e disse: já atuei aqui como promotor, como juiz e hoje nesse júri simulado, mas nunca tive uma emoção como eu tive. Então será descerrada neste plenário, no primeiro plenário do júri, uma placa que aos 7 dias do mês de julho de 2017 ocorreu aqui o júri simulado do caso MMDC. E essa placa está lá. Olha que interessante. Esse analfabeto de pai e mãe, com 3 anos de direito,
eu só vou falar isso e encerro minhas palavras. Eu não concordo que é analfabeto de pai, teve lá no Tribunal de Justiça o seu nome. E o meu filho, um dia, quando viu essa placa, ele me emocionou muito. Se eu começar a falar e chorar, o senhor me perdoa. Meu filho é advogado, ele falou: pai, um dia, talvez, quando você não estiver mais aqui, eu vou trazer o teu neto para que ele leia esta placa e eu vou mostrar que você, com muito pouco tempo na área do direito, deixou eternizado o seu nome de um evento inesquecível, que foi o 3º júri simulado do caso MDC. Espero que isso aconteça e eu me sinto orgulhoso e honrado por ter hoje um ex-analfabeto de pai e mãe ter o seu nome eternizado lá no júri simulado do caso MDC, lá no Tribunal de Justiça, onde o seu nome já está lá, né? Com certeza. Já está lá. Parabéns. Meus parabéns. Obrigado, Excelência. Me perdoa de eu ter me excedido um pouquinho. Não, você não se excedeu, não, porque a emoção faz parte do nosso dia a dia. Porque se nós não nos emocionarmos, é sinal que nós não temos sentimento. E o sentimento é muito importante, porque hoje nós tivemos esse exemplo, nós tivemos um conhecimento fora do comum, não é? Graças ao doutor que está aqui nos brindando com a sua inteligência, com o seu intelecto, e naturalmente eu vou agradecer mais uma vez este moço, não é? Que ele me dá uma grande vontade de pesquisar mais ainda sobre MMDC. E eu peço a você que faça isto. Pesquise, porque é a história de São Paulo. E a história de São Paulo nos honra muito. Ok, doutor? Tudo bem? Muito obrigado. Parabéns pela sua emoção. Obrigado. Eu também fiquei emocionado, viu? Muito obrigado. Quero dizer mais uma vez, eu faço aqui uma menção a este nobre e culto juiz, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que honrou muito e continua honrando a nossa magistratura, Debeles Mascaretti. Parabéns, meu querido amigo, Debeles Mascaretti. Secretário de Justiça, hoje secretário de Justiça. Nossa. Parabéns, eu fico muito honrado com isso. Meu sonho é um dia trabalhar com ele, viu? Vai, se Deus quiser. Amém. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Nietzsche. Os mais escrupulosos perguntam: como se conserva o homem? Zaratustra pergunta, e é o primeiro e o único que o faz: como será superado o homem? Quero agradecer a presença do Dr. Sidney Lobo Pedroso mais uma vez, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. O programa Direito e Justiça em Foco tem como objetivo trazer convidados que consigam informar a verdade sobre fatos veiculados nas redes sociais e na história do Brasil, transmitindo sempre a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo, no coração humano, o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, doutor. Obrigado. A alegria foi minha. A alegria é minha também. Trop égoïste.